Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Eu, Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da nossa empresa, estou à frente desse super projeto. Espero atender a vocês às expectativas, sempre com temas legais. Nos ajudem. Por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Pernambuco Consultora. Curtam, comentem, façam críticas, comentários. Ajudem a nossa equipe com sugestões e comentários de tudo que a gente traz aqui para vocês, tá? Nosso propósito aqui é trazer sempre informação de relevância que possa ajudar no dia a dia de vocês, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, mas que seja relevante para vocês. Então, a ideia aqui é que vocês possam sair melhores depois de ouvir nossos episódios, tá? Nos achem no Spotify e no YouTube, Pernambuco Consultora. O meu Instagram é Mariana Vanderlei 1 e tá o Instagram também da Pernambuco Consultora, que vocês podem nos achar e comentar. Hoje estou num assunto muito, muito, muito apaixonante, que antes aqui de começar passei quase, sei lá, 15 minutos tagarelando, tagarelando, tagarelando sobre a experiência de neuromarketing. É um nome ainda pouco difundido. Eu acredito que quando a gente começar a conversar sobre o tema, muitas pessoas vão: "Ah, eu faço isso. Ah, eu uso isso", mas ainda não com técnicas que você possa utilizar propositadamente, direcionado, depois que você puder ouvir o nosso episódio. Então, o tema hoje é neuromarketing. Cada um vai se apresentar, porque só tem gente fera aqui. Se eu for apresentar as pessoas, eu vou, acho que, falar muito menos do que cada um merece. E depois eu vou fazer um comentário como a gente chegou nesse assunto. Vamos começar com você, Lu. Se apresente, quem você é. Eu sou Luciana Zisman, uma jornalista e publicitária apaixonada por comunicação e apaixonada pelo mercado imobiliário, né? Eu hoje sou diretora de marketing do Hub Nogueira. Nós temos 840 corretores, então, assim, é um assunto que muito me interessa, o neuromarketing, para todos os meus nichos, né? Tanto como para os corretores, para as construtoras e para o cliente final. Então, é um assunto que eu estou mega interessada, cheio de perguntas aqui para fazer para A vocês. gente vai sair daqui bem sabida. Vamos! Botar em prática tudo que a gente aprendeu. Isso, exatamente. E você, se apresente. E aí, Mário, tudo bom? Tudo bom, Lu? Oi. Sou o João Paulo, sou pai de Dante. É um cara que fez comunicação durante um tempo, comecei a entrar no mercado para cuidar de algumas empresas, né, numa agência de marketing que eu tenho. E com o tempo, esse tema da neurociência apareceu para mim como o segredo, como o santo grau, assim, que estava escondido, mas que mais do que a gente impor comunicação para as pessoas, a gente precisava ter um processo empático de entender o que acolhia elas. O que tornava a pessoa mais aberta a nos escutar. Porque o processo de venda nada mais é do que a pessoa estar disposta a escutar alguém, né? E aí, quando eu Olha, conheci, me já apaixonei. que você está com o microfone, como foi que você chegou no neuromarketing? Cara, a Conte aí história é sua meu história. jogo, ele minha história de vida, meu jogo é interessante, que eu sou filho de bailarina, sou de família de artista, então assim, eu sempre tive muita influência que acabei levando para as estratégias de marketing, o que a gente chama de live marketing, mas muita coisa de rua mesmo antes do digital. Eu curtia muito pouco a mídia tradicional, né? Colocar placas na rua e gostava de intervir com pessoas. Então eu fui criado nesse mundo. Depois, quando eu estou com a agência, já com pouco conservador, nunca fui muito conservador com as atitudes e as empresas que a gente cuida, surge o digital, e o digital abre oportunidades de como a gente chegar nas pessoas mesmo distantes. A gente tinha que parecer próximo, mesmo estando longe. Isso eu falo muito antes da pandemia. O digital enquanto nascituro mesmo dessas estratégias. E aí, juntando isso do digital com o que eu conhecia um pouco de rua, de teatro, né, de dança tal, eu tentei condensar isso em estratégias que fossem muito humanas e que despertassem interesse das pessoas, não só por comprar, mas por ter uma relação muito forte com as marcas que eu cuidava. Porque, para mim, marketing, mercado, era uma extensão do que eu aprendi em casa, com música, com teatro e tal. Era gente tendo uma relação forte e estando feliz com as decisões de compra que elas tinham. E não causando uma depressão pós-consumo ou se tornando infiéis ou desleais com as suas marcas pouco tempo depois. E aí, nisso, eu faço, talvez exista um jogo aqui, que eu não sabia que tinha nome ainda, né? Eu percorri o De mundo repente você acadêmico até muito tempo. usava, né, alguma Já técnica também fazia, assim, né? já fazia, não de forma orgânica. Eu tenho uma carreira acadêmica, eu acabei caminhando muito, mestrado, doutorado, MBA,
em países diferentes e conhecendo gente diferente, fui orientado por figuras de culturas completamente diferentes. Hoje eu também faço isso, oriento em vários países alunos, mas eu não sabia que aquelas influências, se eu conseguisse condensá-las e entender qual o nome que eu ia dar para isso, ou que alguém já tinha dado, talvez isso fosse mais eficiente. E aí eu descobri esse caminho da neurociência que para quem fez medicina é muito mais fácil do que para quem fez jornalismo, administração, marketing e tal. Minha escola é uma escola de negócio. Na escola de comunicação não era uma escola de medicina, onde a neurologia é muito mais simples. Então, foi aí que eu fiquei curiosa de saber, né? Já que você veio da área de comunicação, como utilizar a ciência, Total. né? Total. Pra, Primeiro pra susto, sua né? área. Começar a falar de neurônio, de Isso, sinapse, era muito difícil, para mim ainda é hoje. Mas eu trabalho com muitos médicos, atendo a maior rede de hospitais e boa parte das clínicas da nossa região. Então, eu comecei a conviver muito há 8 anos com médicos e estudar bastante. E perguntar muito. Sou muito curioso e ainda bem, eu tenho muitos amigos que tiram dúvidas de coisas absurdas que eu pergunto. Pra tentar... Pacientemente. Pois é, pacientemente. Dizem que por uma xerox eu não formei de medicina, porque eu curto muito o mundo da saúde e isso facilita um pouco eu cruzar as ações do marketing com o entendimento da mente humana, né? Que a gente às vezes fala coração e cérebro. Uhum. Não existe coração, é Uhum. bonitinho pra gente falar nas campanhas, mas é tudo do cérebro, né? Existem os segredos do cérebro. E quando a gente começa a entender o que está por trás do que as pessoas falam ou de como elas agem, nossas ações, nossas campanhas, nosso jeito de lidar com o público da gente, seja no meu caso, que eu falo B2B quando atendo empresas, ou B2C quando se atende clientes, mas eu acho que existe um business to human. A gente só fala com gente. Por trás de qualquer empresa tem um ser humano. Então não existe uma linguagem que seja para falar com um business e outra com customer. Eu preciso falar com gente. E aí o neuromarketing, eu passo a estudar isso aí, viajar para as escolas mais importantes, para tentar como é que esse danado vira o meu método e não mais o que faz em tal canto ou em outro canto. Mas como é que eu faço isso ser uma relação intensa com o consumidor? E daí em diante eu disse, esse é o meu rolê, essa é a minha história, o Gostei curso que eu vou disso. vender é esse, a minha agência vai trabalhar com esse método, todo mundo que vai chegar aqui vai entender que a coisa mais importante que nos move é a gente, como a gente vai traduzir gente para vender mais, para passar mais tempo com eles, para ser mais intensa a relação, para aumentar o valor sobre os produtos, mas gente é uma obsessão. Isso foi o que mudou o jogo. E eu senti isso, essa É. coisa de gente. É Eu senti isso engraçado, nesse né? É curso muito, que eu muito, fiz. muito a ver com o que a gente trabalha, né? Nosso consumidor, o consumidor do imóvel, né, que vai comprar um empreendimento, sua casa, ele é uma pessoa, né? Então a gente tem que entender qual é a necessidade dele. Várias famílias moram naquele empreendimento e várias com situações, dores, vontades diferentes. Então, a partir do momento que se você não tem essa empatia, esse entendimento com aquela pessoa, você não consegue vender. Você não consegue nem falar adequadamente, fazer o marketing para poder você vender, né? Eu tô com meu caderninho aqui, viu? Meu caderninho Siga. de perguntas. Eu vou só contextualizar, né? A gente estava falando antes de E tem um como eu cheguei. neurônio ó, Tem um neurônio. Como eu cheguei nesse bendito desse caderninho. Eu fiz o curso, né, que eu estava falando antes lá no IBN. Foi um curso de um período muito curto, mas muito intenso, muitas horas e muitas horas. E eu saí convencidíssima, muito convencida, sobre como as decisões estão ligadas à emoção. Isso, para mim, é como se dizendo. E eu sou muito de conversar com professores e de provocar, né? E vou até trazer também aqui, até para a gente poder discutir, essa coisa do imóvel. Lógico que no curso se trouxe muitos exemplos de consumo. Mas, por exemplo, eu estava conversando com os professores sobre imóveis para investir, que geralmente a turma de comunicação geralmente vai falar sobre rentabilidade, vai falar sobre comparação com o CDB, vai falar sobre taxa Selic, né? Vai falar, enfim, termos que não tem nada a ver com a emoção. É. Como se o investidor fosse uma máquina tão diferente daquele público que é uma família. Isso. É só eu ganhar acho que a gente dinheiro, tem que né? botar aqui um pouco na mesa, né? Acho que a gente não pode só ficar falando do mercado imobiliário, mas já que nós duas somos da área, acho que a gente pode começar a conversa trazendo um pouco isso. Quando um produto ele é desenvolvido para ser tido como produto de investimento, eu entendo hoje que ele é 100% tem que ser voltado para pessoas.
mas como tocar uma pessoa no sentido emocional, no sentido daquela pessoa se sentir tocado com um produto que é para investimento. Então, por exemplo, eu estou falando de um flat para investimento, mas quem está escutando a gente pode ser uma pessoa que trabalha ou com fundo imobiliário ou que venda alguma coisa relacionada a investimento, não relacionada a uso. Quando a gente fala do apartamento para morar, tem muita emoção. Você fala da família da pessoa usando aquela casa, da família fazendo comida na varanda gourmet, na família curtindo o jantar, o filme na sala. Mas vamos provocar aqui como motivar, como eu me comunicar com o cliente se o produto ele tem o viés É seco, né? investimento. É uma coisa seca. Como Vamos trazer o romantizar? neuromarketing para atingir. Como você recomendaria a gente atingir um cliente, seja na comunicação, ou seja na conversa com o corretor, ou seja como a empresa se posicionar, se o produto não tem emoção, já que a gente sabe que vai vender para a gente. Tem emoção, claro que tem emoção. Que é É. isso. A gente vai fazer um book do investidor, por exemplo. Quando a gente começa um book do investidor, que a gente não tem a liberdade ainda de falar sobre preço de metro, mas a gente pode fazer um pré-lançamento, apesar de alguns acordos do mercado, a gente precisa contar sem contar e faz as pré-reservas das pré-reservas. Mas imagine que a gente já tenha valor. Não, Vamos tudo lá. bem, mas de qualquer forma, mesmo para esse público investidor, um book ele tem que passar alguma emoção, sim. Mesmo tendo valor. Normalmente essas pessoas são impactadas de alguma forma, elas só não sabem que são impactadas. Então, quando a gente conhece quais são as modelagens de neuromarketing que impactam as pessoas, eu consigo saber que um percentual razoável, relevante do meu público investidor é da mesma cidade, ou eles são da mesma língua, falam a mesma língua, ou que o que os atrai é o mesmo time de futebol. Quando eu chego numa sala, eu procuro saber se tem uma bandeira do Náutico, do Santo, do Esporte ali, se tem uma foto de criança, porque eu sei que isso toca. Eu comecei me apresentando dizendo que era pai de Dante, porque esse é o currículo mais importante Achei da minha fofo, vida. viu? Mas é o currículo mais Achei importante. fofo. Eu fiquei passada. Eu nem disse que eu sou mãe de João e Eu me Amanda. senti assim, meu Deus do céu, Não, meus que é filhos, isso? olha, eu amo vocês, Dudu e Valde. Você causou Mamãe ama vocês. trauma dos nossos Não, filhos. Não, mas veja, fecha É só dita, como gente, ele, é dita. como ele Corta já a parte de usou, Dante. entendeu? Não, ele já passou pra gente. Foi. Mas Eu que de pensei, fato, imagem que ele na hora, podia mas que passar. danado. não, Passou, mas que de fato eu digo, eu brinco que é Ele o tocou a job. gente. passou Eu uma brinco, é imagem o de job fofo. mais assustador, mais relevante, mais apaixonante, que suplanta absolutamente todas as outras coisas da vida. Para mim, me impactou dessa forma. Então, naturalmente, ele numa escala de doutorado, PhD e tal, acabou. Quando eu não estou com Dante, eu me divirto Pronto. trabalhando com neuromarketing. O tempo principal é com ele e o que sobra tá lá. Então, imagina que, digamos, que você tivesse uma bailarina de balé moderno com uma influência, sei lá, com Luar do Sertão. Você bota um vídeo com Luar do Sertão tocando sobre o empreendimento seu que vai ser em praia, apesar de ser Luar do Sertão. Então você faz uma magia com aquele negócio e eu, ao assistir aquilo ali, eu baixo um pouquinho o meu neocórtex, que é a parte da frente do nosso cérebro. Só simplificando para todo mundo, o nosso cérebro tem 3 partes muito importantes. E a parte racional, teoricamente, só quem tem é um ser humano, mesmo com a quantidade de merda que a gente faz com o planeta, mas teoricamente somos A gente é racional. somos seres inteligentes errado, em né? tese. Só nós. Deveríamos Né? Só pensar nós, né? mais, Os primatas um pouco próximos da gente, mas só nós temos isso. Então, diante disso aí, eu pensaria só no preço do metro versus o meu investimento com algumas das premissas de mercado e com taxa Selic, tudo que você falou. Entretanto, na hora que você colocou aquela coreografia X com aquela música, ou que um determinado evento que eu estava tinha um cheiro que lembra a comida da minha avó, se eu ativei sentido, se eu ativei um pouco da minha história, João, ou a sua história, Lu, ou a história de Isa, ou de qualquer outra pessoa, a tendência é que eu racionalize, não que eu raciocine, que eu racionalize menos quanto é o metro quadrado. Eu não estou dizendo que você vai colocar um danado de um balé para poder eu não perceber que não é um bom investimento comprar o teu Quebra produto. aquela coisa da defesa. Né? Quebra. Já Eu tive um professor de valuation que ele dizia exatamente quanto vale os negócios. Eu tinha que acabar meu trabalho na Argentina vendendo minha própria empresa. Quem vendesse a empresa era aprovado. Né? E ele tinha um histórico de reprovar 90% da sala. Né? E ele era insuportável. Até hoje é um dos professores mais insuportáveis que existe lá. Eu Mas gosto ele muito dele. comprou, não, sua empresa. Calma, Mas- Zé. O neuromarketing meu apressado. Pois é, não, veja, você vai pro cinema, você sabe que o Titanic afundou e ainda assim você vai pro cinema. Então eu sei que mesmo que eu conte o final, você vai querer ouvir a história. Eu fui investigar a vida dele, stalkear mesmo. Descobri que esse cara, ele tinha uma questão que ninguém sabia. Ele era apaixonado, doente mesmo, pelo Boca Juniors.
E existia uma matéria de jornal específica do Clarim, na Argentina, que tinha a foto dele sem camisa, com o rosto machucado pelo alambrado, quando o Tevez se despediu lá do time. Aí você foi todo de Eu peguei essa boca. imagem, eu coloquei na primeira foto de apresentação, e eu coloquei lá, a primeira Meu foto era Deus. paixão. Aí ele ficou olhando pra minha cara, aquele negócio, todo mundo sem entender, 200 pessoas no teatro. Aí eu disse, não se racionaliza, só se sente. O meu negócio é sobre isso. E assim como o seu negócio é impactado por um clube, uma coisa que não faz sentido, talvez você ache que não faz sentido algumas coisas. No final tem uma planilha, mas eu quero falar sobre o meu negócio. Eu tive 15 minutos para fazer meu pitch. Eu mexi com aquele cara, tudo bem, era mais fácil, que era um só. Meu investidor só era um. É. O que é que a gente faz Aí geralmente? também É descobrir quem é o foi investidor. direto na emoção dele Mas ele específica. Mas geralmente a gente sabe Comprou, quem é a não, nossa persona, qual é o Não idioma que comprou, fala. não. Comprou uma empresa. Comprou. Também, Val- depois dessa. Uma avaliação maior, inclusive, do que teoricamente deveria. Mas, enfim, não só por causa disso, claro, mas eu quebrei a primeira objeção, nem que Sim. fosse para ele me recompensar por ter me esforçado de achar aquilo ali. Porque a gente tem isso. Quando você assiste uma live X no Instagram, gratuito, e depois eu vendo isso aqui, um curso em 14 vezes, a fórmula do lançamento, ela nada mais é do que você agradecer porque alguém te deu algo de graça. É. Né? Aham. Então o cérebro está dizendo assim, pô, a pessoa te deu algo. Compra lá o danado do Compra curso. lá R$19,90, Isso. R$29,90. Então, é uma R$49,90. recompensa. Isso é natural. Então, existe sim formas de a gente entender quem danado é esse investidor. Ele se repete na maioria dos negócios da gente. Você consegue saber qual é o recorte dele. Como atingi-lo? Aí é desenhar. Que premissas unem eles? Todo mundo é unido. A gente anda em bando. A gente é unido. Se não é pelo futebol, se não é porque todos aqui temos filhos, por algum motivo, a gente se une. Se eu falar, por exemplo, bolo de rolo, vai agir com vocês duas de uma forma. Se eu falar bolo de rolo em Santa Catarina, não tem efeito. vai ter. Né? No máximo, alguém sabe que é o Ou rocambole vai mais fininho. desejar, mas sabe que tá longe, que só tem no Nordeste. Não tem efeito. Então, as palavras que a gente vai usar, as palavras, os textos, os vídeos, o jeito de lançar, a comida que vai servir, o som que vai ser tocado, é para deixar que as pessoas estejam mais propensas a ler o CDB, a Selic, tudo isso vai importar. O neocórtex não sai do lugar. Mas o cérebro emocional e límbico, né, esse que É transforma como a se ele pessoa... abrisse um espaço. Isso, Opa, vou tirar minha cortina de ferro. é isso. Vou tirar aqui minha cortina e vou pelo menos ouvir, porque eu Dá estou oportunidade. sensibilizado com essa música, com esse cheiro, Perfeito. com esse som. Quando você vai comprar um carro, Mariana, você entra O lá... tal do no- bendito do cheiro do carro novo. Pronto, quando você entra no Renegade, quando você entra num Compass ou no Commander, os carros que a gente cuida, você sente o cheiro de carro novo, mas cada um tem um cheiro de carro novo. Porque esse cheiro é fabricado. Pois é, eu descobri que não é cheiro de carro novo. É um Eles cheiro botam cheiro de carro que novo. se A gente pode cria... comprar Eu e botar no descobri- Agora carrinho pode, velho. não esses três, mas você Isso. pode comprar cheiro de carro novo Eu especificamente. descobri não, no curso que cheiro de carro novo é cheiro de carro novo, não é porque o carro é novo. Não, Não, minha gente. de forma alguma. Não, Porque é no aquele cérebro, cheiro, aquele cheiro é de forma vendido. ele é desenvolvido para Desenvolvido. criar uma relação, assim como você entra na Isso. farm e tem um cheiro de baunilha Então, e amplia o sim, consumo de sim. roupa nas Isso, mulheres. Assim isso. como a canela amplia na gastronomia. Peraí, eu vou Igual pedir uma com pausa. carro. Cadê Isis? Meu cheiro, Isis. Por amo favor, o porque cheiro eu da desenvolvi um cheiro da Pernambuco Consultora. Fui no laboratório, tal, lá não sei aonde, e vinha, a amostra vinha, e eu queria masculino, queria não sei o quê, mas o cheiro da gente é perfeito. Mas eu não consigo que as pessoas tenham acesso. Você sentiu algum cheiro especial quando você entrou aqui? Não, senti não. Agora também tão entupida desse jeito, mas eu não sei Você como sentiu, gripada desse Não jeito. identifiquei, não. tá vendo? Eu gastei uma nota. A gente não tá conseguindo a fixação. Ah, entendi. Gastei Cara, uma só, nota para só pensar nisso é desenvolver. fantástico, porque as pessoas acreditam Porque que isso é Como eu fiquei pensando como periférico. eu ia vender concreto sem ter tão concreto. Isso há muitos anos atrás, já faz uns 5 anos que eu desenvolvi esse cheiro, nem tinha acesso a isso, mas era querendo quebrar um pouco dessa coisa do tijolo, sabe? Do Sim, apartamento, sim. sabe? E outra coisa, o nosso negócio, eu entendo, que é um negócio que, às vezes, por mais que a pessoa tenha emoção, tem o peso do pagamento. Por mais que tenha, o boleto vai chegar para a É. pessoa todo mês. Então, tenho muito medo, tenho incertezas, inseguranças que envolvem na compra do imóvel. Não é só felicidades, né? Não é só, uhul, compramos. Tem coisas que, mesmo que a gente É um vá sacrifício, né, também. na emoção, tem um boleto para a pessoa pagar. Muita gente deixa de viajar, de ir para o restaurante, de fazer, enfim, passear com sua família porque tem aquele investimento. A recompensa acontece, mas até ela chegar, você passa por alguns percalços, né? Que são Quando você fala assim do investidor, é muito engraçado, me veio a cabeça aqui. Quando a gente fala assim, nossa, para um cliente, né?
mas o seu primo comprou, ou seu amigo, fulano de tal comprou, ou eu comprei. Na hora eles mudam. É como se dissesse, está muito próximo de mim, eu não vou deixar perder a oportunidade. Até o investidor frio, que não vai morar, que mora longe e que só está aqui para ter rentabilidade, ele tem o sentimento, nem que Claro. seja o da inveja, comprando, vou comprar. Então, é muito de realmente ter essa É porque ninguém quer estar sozinho. estratégia. Essa prova E social quando de que você alguém falou de fez isso serviço, é a certeza de que você não está sozinho. A gente não quer estar em nenhum lugar. A gente anda em bando desde os primatas até hoje. É igual, não mudou nada. Eu deixei de participar de um lançamento agora, dessa semana. Tava esperando, enfim, conheço o terrenista e... Terrenista não, hoje já existe, é um retrofit, enfim. E aí chegou para mim, eu ia apertar o botão e eu tenho consultores para não deixar eu fazer besteira antes de apertar o botão, né? Meus amigos Pronto. que, Me enfim, conhecem. e aí conhecem bastante, apesar de eu ser investidor do mercado, mas são figuras talvez mais frias até do que eu. E aí, no último momento, eu não apertei o botão. Porque, para mim, é algo que aquele cara, que é uma referência, é um outro gatilho, o gatilho de autoridade. O primeiro que você falou foi o de pertencimento, é a prova social. Se alguém comprou, deveria comprar. Esse outro já é o de autoridade. Aquele cara é uma autoridade para mim. Então, na hora que ele fala para mim, cara, em 2 anos, isso não compensa isso. Você vai passar. Fez um cálculo, Ele fez uma e racionalização. uma racionalização com uma distância descolado demais. E quando não é descolado, fala, mas meu feeling acredita que o metro vai estar assim, eu tô bem com isso, tá tudo certo. Mas tava Foi bem um negócio descolado. bem Quando foi bem distante. descolado, nesse metro eu não vou. Deu uma frustrada, é Uhum. ruim, porque a possibilidade do consumo, ela sacia algumas horas de terapia, né? A gente muitas vezes compra, é mais fácil comprar sapato e bolsa do que um sim, apartamento, mas a gente pode lhe indicar um excelente imóvel Com para, né? certeza. Você comprou lá, com certeza o seu dinheiro está guardado em algum É, lugar para comprar aqui, né? então, a gente pode lhe Seu ajudar investimento nisso. não está lá, vai vir para cá. Mas vamos Mas lá. são gatilhos. Para fechar, Isso. são Aí, sempre sabe que eu gatilhos, são queria falar um pouco palavras-chave que sobre abrem. isso, de gatilhos. Essa palavra está em muito, né? Tá na moda, Tá na tá. moda, né? E o que é que são gatilhos? O cérebro da gente, Elimar, é um pouco preguiçoso. Imagina que tá ali na Capitão Temudo olhando outdoor. Certo. Tem 38 outdoors ali. Isso. O cérebro só olha no máximo 2. Aquele percurso inteiro podem exercitar a partir de amanhã, quando vocês estiverem indo ou voltando pelo Capitão A gente Temudo. só vai olhar para dois. No máximo 2. Vocês podem Até olhar nenhum. publicitários olham só 2. No máximo 2. Você, não, se eu tô fazendo um exercício de procurar e tudo bem. Veja, eu trabalho nessa área, assim. O cérebro é eu não vejo mesmo, preguiçoso, ele cansa. Aí tem um que bota um frango girando, aí o outro vai ter o leite derramando. Cada um vai ter que inventar, porque o cérebro só olha para o que se movimenta, que está aceso, que se destaca aí na sua linha, né? Porque tem uns de contramão Os também. de Aquele lado. lascou. Aquele Aquele ali se lascou. E a gente tem ainda um mínimo senso de responsabilidade ao dirigir. Então, o cérebro faz, não veja isso. Ele é preguiçoso mesmo. O que é gatilho? Gatilho é algum tipo de comando que a vida dá. Você escutou um som, sei lá, barulho de quem fuma, por exemplo, fala muito que quando tem aquele da latinha ou da garrafa, eita, vontade de fumar da porra, porque é gatilho. É aquele som, o lembrou para ele não ter que processar que ele poderia fumar. Os gatilhos são sempre atalhos para as coisas acontecerem de forma natural. Então, ao escutar tal música, me lembra de uma história tal. Ele é um gatilho para me lembrar tal coisa. Então, como é que a gente usa os gatilhos? Se eu conto que tais pessoas já compraram, eu tenho uma tendência de ampliar a influência daquela pessoa comprar também aquele imóvel. Se eu digo para ele algumas palavras-chave sobre, olha, só tem 2 unidades, quem não usa, a escassez. Desde o tempo das cavernas, a gente não gosta de não ter a chance de ir. Porque durante muito tempo a gente não tinha acesso à comida. Não porque existia fome no mundo, mas porque a gente não tinha como guardar. Então você caçava e tinha comida. Depois de um tempo a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem condição, né? Tem várias injustiças sociais, mas tem condição de ter a qualquer momento comida. E a gente odeia que alguém diga que a gente não pode ter alguma coisa. Então, quando faz, olha, só tem 2, eu reservei o teu, mas se tu até as 5 não ligar para mim, eu pego. Eu racionalizo mais uma vez, a gente não está enganando ninguém. Sim. A gente está só usando um preceito humano, que é, ele não quer ficar de fora. Ele não quer ficar de fora. Quando eu impedi ele de comprar, ele comprou. Certa vez, no mercado imobiliário, eu usei uma técnica da fórmula de lançamento, né, que o Érico Rocha usa para vender cursos online, para vender apartamentos de mais ou menos R$900 mil, de média. A gente disse que não tinha mais disponível. A gente tinha muito disponível. A gente tinha muito disponível. A gente contou que não tinha mais. E os corretores quiseram matar esse tomador de decisão porque impediu de desaguar no mercado. E durante 30 dias foi proibido vender. E disse, não tem mais unidade não. Mentira, todo mundo sabia que era mentira. Ninguém entendia por quê.
Um determinado sábado a gente faz um evento nesse local, e aí faz uma coisa mais gourmet, a técnica que vocês fazem muito bem aqui, para receber aquelas pessoas, para que elas possam ver o decorado, brincar, se divertir, etc. E a gente vendeu 28 unidades numa tarde. Né? Entre 2 e 4 e meia da tarde, a gente vendeu 28 unidades de alguma coisa que estava parada há meses. Isso não vendia em meses. Porque o que a gente disse foi, não existe. Quando não existia mais para vender, ninguém queria comprar. Quando não existia mais, todo mundo quis. Tem muito isso. Quando a gente diz, o cliente só quer o que não tem, né? Só Mas quer. Eu só queria comprar se fosse terminação 01. Aí não tem a Acabou terminação hoje a 01 e eu danado. Desejo. Sabe uma outra coisa também, minha gente, que eu acho que funciona com todos os serviços? A compra ela é um impulso, né? Deve ter algum gatilho que Mesmo me de fez... vocês, que é um processo mais lento, né? A régua de relacionamento ela é longa. Desde imóvel até um batom, uma blusa, aquilo me fez... Se eu demorar mais um pouquinho, eu vou pensar, vou ver outra coisa, e aquilo pode esfriar. E aí muitos clientes dizem assim, não, a gente faz um evento no sábado, aí segunda-feira eu assino, eu já fico... Porque ele tem um domingo dele conversar com alguém da família, basta um ser para dizer... Basta esse meu consultor. Isso que eu ia dizer agora, basta... Porque eu, corretora, eu ia ficar com ódio desse Com ser. certeza. E, não, claro, obviamente a gente quer vender o melhor para o cliente, mas dá E tempo também tu da não quer ter pessoa devolução, porque também queima lançamento. Sim, É muito ruim quando você conversa. Você prendeu aquela unidade que você poderia ter ido para outra. Então, esse tempo, o que é que eu faço para, no meu caso, que é imóvel, Ou tentar reduzir ou que ele não ocorra, né? ou ele tape o vidro, não escuta mais ninguém até assinar. Enfim, Ele não liga para o consultor, né? que o impulso dele demore mais até ele assinar. Essa vontade, o desejo dele seja mais Vou te falar o prolongado. mais indicado, não é fácil. Mas o mais indicado, quando você vende educação mais profunda, MBA e mestrado. Carro, apesar de ser caro do ponto de vista de números absolutos da economia brasileira, 150 mil, 100 mil, é um valor bem mais caro. alto, né? É alto, mas ele proporcionalmente é um produto mais fácil de consumir do que um curso de 20 mil. O curso é um compromisso de 2 anos de assistir a própria aula. Então, isso é mais pesado. Dá mais trabalho, com certeza. Tá A pessoa entendendo? pensa Não é só muito quantidade mais de nos dinheiro, 20 depende do de que classe nos social. 150. É mais que isso. Apartamento é parecido com curso, na verdade. Então, esse compromisso que você vai assumir, que quando você compra o de morada, né? Estou falando especificamente de quem vai usufruir. Ele é um compromisso longo de vida. Então, essa régua de relacionamento deveria ser tão longa e tão complexa quanto. Os seus assédios ao cliente, ele deveria ser tão longo e complexo quanto o tempo que ele tomar essa decisão. E muita gente vai vazar desse funil. E é do jogo. Por isso que a gente capta muito lead. Metade vai pro lixo, um pedaço vem para os meus eventos, outros apertam minha mão, dão um cheiro, não pagam, não é aprovado o financiamento, mas alguns vão, de fato... É a famosa conversão, né? É a conversão. Então, por que essas conversões tendem a ser maiores quando a gente prepara uma régua, né, uma série de assédios mais complexa, levando em consideração as pessoas diferentes? Porque quanto mais eu falo, menos eu sou esquecido. Quanto mais eu consigo tocar aquela pessoa no que a toca de fato e não no que eu gostaria, a tendência é eu ser menos esquecido. Então, qual a indicação? Utilizar primeiro multimídia. WhatsApp, escreva um texto, mande uma foto, mande um vídeo. Posso te ligar? Usar os recursos da naturalidade de uma chamada de telefone é importante. Consegue trazer para um evento, para uma visita? O físico ainda importa muito. O físico converte mais. Se diante de algumas perguntas que você faz, você não precisa perguntar o que você quer saber. Você pergunta tangenciando algumas coisas. Você descobre que tem coisas que são muito importantes para aquele público, levanta aquelas informações que nem estão no book. Né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que me liga como é que funciona o sinal do celular. Por mais que eu seja aquele cliente padrão que entra e corre para a varanda, porque é a primeira coisa, saber como é que é a vista, porque ali eu me sinto livre. Isso é um sentimento de prisão que a gente tem até hoje. Vê que Você interessante. corre para a janela. Para sempre. Sempre foi e para sempre vai ser. Quem abre a porta de qualquer imóvel de vocês provavelmente vai para a janela ou para a varanda, porque é o sentimento de liberdade. Você pode ter uma sala de 12 metros quadrados, mas quando chega na varanda ele se sente livre. Impressionante, é mesmo. Isso é natural, porque a gente precisa dizer para nós mesmos que com 30 metros é grande, com 15 metros é enorme, porque é como a gente se sente, não qual o tamanho do apartamento. O tamanho não importa, é como eu me sinto naquele apartamento. Se a gente faz isso, mas ao mesmo tempo eu começo a entregar para essa pessoa vários outros gatilhos no processo, eu vou perder menos lead no caminho. Ela se sente mais acolhida. Eu gostaria que as pessoas falassem as coisas que eu pergunto. Por exemplo, eu sou fascinado por isso. Qual a dificuldade que eu vou ter com, sei lá, muriçoca? Sinal de celular. E o discurso é muito flat. O discurso, estou falando especificamente
do mercado imobiliário, de qual padrão. É um Imagina discurso. o João como cliente. Tem muriçoca aqui nesse Do apartamento. nada, super vento aqui. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sou essa pessoa. Dá Maravilhoso. mosquito às reflete, 5 da tarde em Nascente, casa fora. Aí eu poente, já e passava tal, por ele. velho, nascente, poente, massa, mas vamos falar mais, né, sobre isso. Não estou dizendo que o cliente é tão criterioso que até também você ficar nesse nível de chatice, objetividade racional é até ruim. Mas João é chato. Maria não é tão chata. E cada um vai ter uma régua. Eu falo, pô, isso tem condição de você ter essa régua estabelecida de forma tão diferente? Tem. Você, inclusive, desenha todas elas antes. No funil digital, a gente acha todo mundo parecido, mas não igual, mas parecido. Quanto mais vira humano, ou seja, caiu na tua mão, caiu na mão da tua equipe, é para diferenciar, sim. Um vai ganhar uma foto, outro vai ganhar outra foto. Porque é o que impacta aquela pessoa. E esse cardápio de atitudes é onde vira o jogo. Dá trabalho pra cacete. Mas converte. Eu acho isso perfeito, João, que você está dizendo. Porque o que é que acontece? Termina que, de uma forma geral, a turma que trabalha com venda trata os diferentes iguais. Pega o book do produto e manda o book do produto para todos os clientes. Mas, de repente, ó, eu já falei, engraçado, eu me lembrando quanto eu falo, pega o book, olha a imagem que se identifica com aquele cliente, entende o cliente para mandar, por exemplo, se o cliente gosta de piscina, lazer, não sei o quê, para que ele vai ficar olhando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que ele gosta? Porque aí ele não vai ser impactado, ele vai ficar só naquele dedinho lá. Daqui Perfeito. que chegue o lazer que ele quer, ele já perdeu o astral, já perdeu a isso. emoção. Agora, eu fico pensando, sabe, João, porque a gente está falando um pouco já com clientes, já com a gente, já na nossa mão. E como a gente pode dar dicas, por exemplo, hoje, as redes sociais, as mídias sociais, graças a Deus, deu a possibilidade de todo mundo poder fazer anúncio. Todo mundo, até a partir de R$ 30 você faz tráfego pago no Instagram. E aí, às vezes, e eu acho massa isso, que a pessoa tenha a iniciativa de fazer, a autonomia de fazer, não espera a imobiliária, não espera a consultora. Quando eu vejo, tem produto da Pernambuco no Instagram, eu digo para o marketing, minha gente, a gente não liberou nada, como é que a pessoa tem? Os corretores têm coisas que a gente não tem, porque sai pegando foto, tal, tal, tal. Meu Deus, esse anúncio está perfeito. E aí eu incentivo muito eles a fazer, mas tem coisas que eu vejo, mas isso aqui tá horrível. Tá ruim demais. O cliente vai olhar para esse negócio e não vai comprar. O que é que a gente pode dar de dica? Na hora que a pessoa que está nos escutando, né, queira usar de um gatilho, independente se seja só do mercado, mas que, que ferramenta ela pode se utilizar na hora de fazer um anúncio que um cliente vai ter no máximo, sei lá, 3 segundos para ver. No máximo 3. Se em 3 segundos o cliente não vê, já era. O que é que a gente pode dar de dica neurológica, científica, marqueteira? Mário, como é que eu comecei? Eu disse que eu era Pai de Dante. pai de Total. Dante. Se eu tenho 3 segundos e alguém diz, seu filho com segurança, e depois Acabou-se. começa a falar sobre imóvel, tá resolvido. Acabou-se. Aí. Se a gente entende quais são os segmentos e separa, durante um tempo, um outro caso ligado ao mercado imobiliário, durante um tempo a gente tinha uma série de ocorrências de violência nos bairros da Zona Norte, e existia uma possibilidade de um empreendimento mais seguro na Zona Sul. E a gente falava como se uma família tomasse a decisão de sair do país. A gente fez um filme onde ela pegava os passaportes, olhava na internet Lisboa, juntava as malas e entrava no carro. E no meio do caminho ela tomava a decisão, na verdade, de se mudar de lugar e não de se mudar de país. Mas o gatilho do medo, que é um gatilho que faz a gente sobreviver, que em março de 2020, quando a gente não sabia nem o que era coronavírus, que a gente achava que, inclusive, que abria a porta e ele invadia e saía matando todo mundo, que foi muito pior do que a gente imaginava na época, mas não era assim a contaminação. A gente passava mais tempo lavando as coisas do supermercado do que botando uma máscara, Nem me que na época a gente nem fale. usava máscara, que salvaria muito mais. Nós não temos lavado nada, é só usado máscara. Mas isso mas isso é o próprio processo. Mas naquela hora, a primeira coisa que a gente fez foi proteger a família. Porque é a coisa mais valiosa que tem. Então, o gatilho do medo, erroneamente, as pessoas acham, mas isso é... você Vai tá trazer até emoção falando da de palavra novo. manipular, por exemplo. É uma palavra legal, que é isso, você tá certa. Mas modular. É fato que dá medo, como eu lido com ele. Mas o mundo é estressante. É fato que ele é estressante, como eu lido com estresse, como eu não piro. Então, as coisas estão postas, como eu lido com elas. Utilizar o medo de uma forma positiva faz,
Tá posto, seu lugar é violento. Eu tenho uma alternativa a isso. Você quer conhecer essa alternativa? Depois fala quantos quartos tem. Isso não é relevante no momento, quer ficar seguro? Testou esse, converteu, gastou R$100. Caiu um lead mais limpinho? Mantém. Uhum. Sujou, joga no lixo, perdeu R$100, é a vida. Tem um cara chamado Sandro Magaldi, que ele escreveu um livro chamado Gestão do Amanhã. Recomendo para quem está escutando. Um livro interessante, que ele fala que a vida da gente deveria ter 2 motores. Vou anotar aqui. Gestão do Amanhã. É cheio Muito de legal livro, esse viu? cara. E ele fala que Primeiro livro tem... que eu anotei aqui foi Pense Rápido, Devagar. Boa, Bom, bom. aqui. Tá no primeiro. E agora você entra no E Gestão do agora Amanhã. eu vou para minha Eu próxima acho que eu vou página. pro Gestão de Amanhã. E você já encaixa na Pernambuco. Cabe para a vida da gente, tá? Mas cabe também na consultora. Oi. Diz que a gente tem que ter um motor 1 e um motor 2. O motor 1 é o que paga as contas. A conta de luz é o que paga os funcionários, é o que mantém a gente comendo, é o que faz a vida girar. Esse motor 1 que a gente geralmente já é muito bom, a gente deveria gastar pelo menos 80% do nosso tempo e da nossa grana para manter o motor 1 funcionando. Isso precisa de um motor 2, que é o que eu vou fazer no futuro. Porque certamente no futuro a gente não fará as mesmas coisas que faz hoje. Então os negócios inovadores e os anúncios inovadores têm que funcionar no motor 2. Então você tem R$1.000 de tráfego, pegue 200 e se divirta. Você tem R$1.000 de tráfego, pegue 200 e se divirta. Vai que dá clique. Vai que o lead é limpo. Vai que você Ou vende. dessas. Então, assim, tem que ser tentado. E por vezes, Mari, ficará um pouco tosco. Por quê? Porque tudo que a gente não controla, e eu sou uma pessoa, eu não sou centralizador, mas sou controlador. Ou seja, eu gosto de ter a noção do todo. Não eu gosto de trabalhar em grupo, mas com a noção do todo. Então, por vezes, também me sinto mal quando algo sai ao que eu considero a estética perfeita ou a técnica perfeita. Mas será que no público da internet, a linguagem daquele corretor, daquela corretora, se conecta com um determinado público que converte? Então, além da nossa tutela estética, até porque quem é a consultora precisa cuidar da marca mesmo, mas além disso qual foi o resultado dessa tua campanha? Que assim, eu achei trash, mas qual foi o resultado da sua campanha? Uhum. Então, saber do que o número importa, porque às vezes é isso. Sabe, técnica estética não tem que brigar. Mas tá dando resultado. Mas tá dando resultado. Mas, claro, ainda assim, a marca vale mais do que aquela venda. Que a empresa tem que durar décadas e aquele modo. Eu já neguei diversas campanhas que eu sabia que ia dar impacto, que ia ser legal até para resultado, mas eu neguei. Mas não porque estava linkada à marca. Não Eu entendo. Não estava bacana Branding, pelo né? funcionamento da empresa. Eu entendo, só tô um pouco mais tranquilo hoje. Eu durmo bem quando algo que eu acredito como uma verdade absoluta, não que eu queira danificar qualquer marca, mas como algo que eu acredito como verdade absoluta, a internet responde de forma diferente. Né? Eu fiz campanha para Paixão de Cristo, eu precisava lotar 70 ônibus. A missão do cliente foi: você precisa colocar 70 ônibus de gente para ir para Paixão de Cristo. Fiz uma campanha de tráfego e fiz uma persona lá, que eram mulheres a partir dos 45 anos, geralmente ligada à pedagogia, à religião, que era a imagem que eu tinha da Paixão de Cristo quando eu fui. Era a minha verdade absoluta. Até que eu descubro que a Paixão de Cristo hoje são meninas muito jovens que seguem o cara da Globo. Pronto. E religião? Que religião? Eu só quero ver o boyzinho lá. Eu só quero ver o gato, só quero ver Jesus. É isso. Eu vou ver Jesus. E a campanha de tráfego não rodava. E não A rodava. pessoa não sabe nem a história. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mataram Geralmente, Jesus. isso, Minha geralmente verdade a foi Globo por terra. anda- Minha verdade foi crucificada. Né? É. Até eu descobri que era essa a campanha correta de tráfego. A gente refez e conseguimos vender até mais ônibus. Olha aí. Mas até a época descobri qual é tava uma essa- desgraça. E eu não sabia o que dizer pro cliente. Eu disse: calma, onde é que a gente errou? Aí junta a turma de tráfego. Aí como faz? Tem uma respostinha aqui, espontânea, de mulheres. A gente acertou. Só com 20 anos a menos, 30 anos a menos. Danou-se. Meu Deus. Qual a idade dessas meninas? E por que elas vão pra Paixão de Cristo? Tem uma geração São tão tão religiosa. religiosas E aí a gente descobre como que é o funciona. gato da Globo. É 80-20 mulheres e homens. Jovens, só. 80-20, Pareto, ou seja, aquela estatísticazinha que nos salva. Se tudo que chega perto dos 80%, você faz. Eu tô acertando. Pareto, né? É isso. Então, a gente também tem verdades que a internet as nega, né? E aí eu muda, me né? curvo, e Tem sigo a duas- internet. Tudo muda. O que eu acho engraçado, interessante, quando você falou da varanda, voltando para a varanda, normalmente quando a gente faz anúncio, eu gosto muito de começar a imagem pela varanda. Aí, às vezes, os meninos que trabalham comigo fazem, mas Lu, ela é pequena a varanda, isso não interessa. Ela tem esse apartamento, ele tem varanda. E inconscientemente, eu não sei se é de tanta resultado que dá, adoro começar anúncio com varanda. Quando não tem varanda, eu coloco alguma coisa na área de lazer, Janela, planta sei e lá. piscina, porque dá uma sensação de conforto, de amplitude. E eu acho que é muito isso. Quando a gente começa a entender o cliente, o que o cliente quer, não necessariamente o que eu quero, são targets diferentes.
Mas é uma coisa, somos pessoas que buscam tranquilidade. Quando a pessoa vai comprar um imóvel, busca tranquilidade e conforto. Independente se você vai comprar um econômico ou um alto padrão, né? E ela quer estar segura com a decisão dela, tá? É Isso. muito mais sobre ela do que sobre a segurança em relação à sociedade e tal, ou o melhor investimento. Ela quer dizer que não fez besteira. Pois é. Ela tem que estar convencida com O isso. que eu percebo, João, é como se fosse assim, tem muita coisa com relação ao marketing que vai muito além do anúncio, vai muito mais ligado ao atendimento. O que eu quero que as pessoas assim possam entender que o anúncio, aquela arte e tal, você deu um start, mas a parte da ciência de neuromarketing está muito mais até ligada às relações interpessoais do que ao anúncio, né? A gente usa esse nome neuromarketing, mas eu acho que tem muito a ver com as relações interpessoais, Total. que você pode inclusive usar a ciência a seu favor em casa, né? Não necessariamente você vai fazer um anúncio, de repente você está no bar com os amigos, Total. e você sabe que aquilo ali que você vai falar vai gerar um gatilho assim, assim, assado, né? Às vezes você quer convencer alguém, ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, ou um amigo de alguma coisa. Você pode se utilizar desses gatilhos, né? Que não necessariamente são persuasivos, mas não necessariamente você está precisando vender alguma coisa A gente material. tá Você sempre está querendo vendendo. vender, A gente vendeu você quer vender ideia, sua a gente opinião. a gente quer você conquistar vender, alguém você quer sempre. A gente tá conquistar numa festa, a alguém. gente quer. Isso. É. Eu digo, o papel do marketing não é mentir. Ele, na verdade, é ressaltar o que tem de bom, que na vida flat, naquela vida chata, às vezes não aparece. E a gente tem que ressaltar o que a gente pode fazer feliz aquela pessoa. Seja vendendo alguma coisa, contando uma história, tomando um vinho. Mas a gente sempre tem o que entregar para as pessoas. Elas só não percebem que a gente tem algo de bom. Então, o papel do marketing para mim é ressaltar o benefício que eu posso levar para alguém. E nesse mercado, nesse contato humano que você falou, que a coisa mais importante que existe é o contato humano, porque é um produto de grande valor absoluto e de grande valor agregado. Então, se são Total. grandes valores, eu também preciso ter grandes relações. Né? Então, a captação do lead, como você disse, ela é finita. Tem técnicas fantásticas, mas ela chega. Ninguém vai passar o cartão para comprar algo de 800 mil reais. Não existe Não, isso, arrasta com para cima e certeza. passa o cartão. Não funciona aí. Para imóvel, não. Mas vê De que jeito ironia. nenhum. Se você ligar para Latam e quiser comprar uma passagem aérea conversando com um ser humano, talvez você tenha uma relação mais robotizada do que conversando com um robô do Uber. Com certeza. Então, a técnica de neurociência, ela, na verdade, pode ser aplicada até um robô. Então, é mais sobre como as pessoas gostariam de ser tocadas do que como eu fui treinado para falar. Na hora que a gente entender que você tem padrões de comportamento completamente diferentes e que a gente pode usar uma técnica para cada um, aumenta a conversão. Às vezes demora mais um pouco o atendimento. É fato. Que a paciência. É fato, né? Mas, pô, entender gente, ler gente facilita tomar uma cerveja no bar. Ler gente facilita harmonizar a família. Ler gente facilita tudo. Eu não conheço uma coisa que você compreender o outro seja ruim. Compreender o outro, para mim, só pode ser bom. Em qualquer espaço público, como de consumo. Eu fico me colocando assim no lugar sempre de vendedora, né? Como eu vendo, como eu chego na pessoa. E eu penso que a venda é como se fosse. Eu me imagino cuidando daquela pessoa. Tipo assim, eu estou aqui para resolver o seu problema. Eu estou aqui porque você quer comprar um apartamento. E eu vou resolver para você. Eu estou aqui porque você precisa de informação, você precisa entender. Eu estou aqui para cuidar de você. Sempre, eu várias vezes, com o cliente na minha mesa, eu já disse para ele não comprar. Você não vai comprar. Várias vezes eu já disse. Porque eu disse, olha, eu vou cuidar de você, da sua família. Você não vai comprar. Chegou aqui um marido para dar de apartamento para a esposa, um presente. Não compre. Dê um vale apartamento. Mas ela, mulher, não vai gostar de não ter escolhido o apartamento. Não compre. Não, mas eu quero chegar com não sei o quê. Não vai. E ele ficou tão impressionado que eu disse que não comprasse. Eu disse, olha, eu guardo a sua unidade, tá? Mas você vai levar um buquê de flores, mas não leva o apartamento. Por quê? Porque eu estou cuidando da pessoa. E a pessoa ficou assim, você não vai me vender? Não, eu não vou vender. E veio ele, depois veio a vizinha, veio não sei quem, veio não sei quem. Fideliza para sempre o cliente. Não está tirando o dinheiro dele, né? Você está ajudando ele a ter
um sucesso naquele investimento dele, né? E eu acho que essa coisa da ciência veio para isso também, para não dizer só que é feeling, que é firula, que é, que é, eu falo muito isso nos meus vídeos, que vender é técnica. Técnica não é, não sei o E é quê, muito tudo suor, bonitinho. porque Muito. A ciência está aí para dizer que é assim, ponto. muita gente vende, tem sucesso, sucesso às vezes é ruim, tá? Porque com sucesso você para de estudar. Também tem isso. E não se propõe, por exemplo, a conversar com quem comprou e quem não comprou apartamento e descobrir por que não ou por que sim. Teve um desafio muito grande para mim, que foi no mercado imobiliário ir para o segmento de interesse social. Quando eu comecei a atuar com Minha Casa Minha Vida Faixa 1, era um desafio gigante, que eu ia utilizar os mesmos canais digitais, mas para imóveis que a parcela é R$ 290, conversando com a classe C e a classe D, sobre a primeira moradia dessas pessoas, de fato. E até o acesso à internet, as coisas não Tudo são, e a né? mudança de perspectiva de vida era outra. E eu disse, velho, eu não tenho preparo para fazer isso. O que é que eu preciso ir para esses lugares, conversar com as pessoas? E eu preciso ir para esses bairros. São bairros planejados com 3.000 casas. Total. Não, e eu São já me gigantes. vi no curado 1, curado 2, curado Você 3, tem curado que 4. viver, Eu mas preciso tem que conversar, porque a conhecer. premissa para mim, de classe média, que mora em Boa Viagem, sobre o que é importante e fundamental da vida, não é a mesma. Então, assim, eu não posso, com os meus olhos, querer vender uma habitação de interesse social popular. Eu preciso saber como é que os olhos deles funcionam, como é que os ouvidos funcionam. O que é logística? Para mim, a logística é porque eu moro no Pina, muito próximo de onde eu atuo, então, para mim, aquilo ali resolve. A gente está falando de gente que passa 1 hora e tanto, e que o que A é parada distante de é ônibus tem que diferente, ser onde é a muito parada, próximo. como é que funciona o posto de saúde. E aí, entender essas premissas para entregar valor real, índice de decepção pequeno, tem que ser também muito, muito, muito baixo, muito menor do que de classe média, Sim. muito baixo mesmo. E Tem que cuidar mais, né? tem da que cuidar pessoa. mais e você precisa de uma história real depois. Porque, como você falou sobre prova social, na habitação de interesse social, né, Minha Casa Minha Vida Faixa 1, basicamente é o que vende? As histórias dos outros, as histórias das outras. A gente faz um mapeamento, por exemplo, de que a mulher, assim como um apartamento de maior poder aquisitivo, mas a mulher é o ser mais importante dentro da família, e ela é o poder decisório dessa compra, assim como muitas vezes no apartamento de 1 milhão a gente acha que existe um poder, talvez por uma renda maior do homem, mas o poder decisório, a caneta final, o dedo, a voz é feminina. 70% da compra Interesse com a social é mulher. 90%. Interesse social, não existe homem. O homem é irrelevante nesse negócio. Irrelevante. Ele, por acaso, habita a casa. Né? Mas a mulher, ela prepara o terreno, ela faz parte do funil de vendas. Eu acho que ela que vai atrás da segurança da casa. Total, né? porque sempre A foi segurança assim. da casa. Sempre de foi assim, ter- dos primórdios em diante, de neolítico ter em o diante, a canto, de mulher ter. é quem decide o que é família, o que é perpetuação de bairro, de sociedade e tal. E o homem é um ser mais frágil com grandes decisões. Sempre foi. O homem não só decide o aluguel hoje porque às vezes é melhor o investimento. Quando ninguém falar sobre isso na década de 70, quem comprava era a mulher. Quem casa quer casa. Isso é uma decisão feminina, nunca foi masculina. Contar Então, uma história conheci pessoal loucura. sobre isso, viu? Eu morava num apartamento. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu morava num apartamento pequeno, que era só, né, o casal. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, veja, eu trabalhando na área, dentro da empresa, eu entrei em pânico. Eu chorava. Onde minha família vai morar? Veja, eu sabia que se eu fosse para a rua eu ia achar um imóvel. Sabia das possibilidades, mas eu chorava mesmo, assim. Porque você é um ser humano. Eu vou dizer Não assim, importa se é da empresa, não importa, isso, você é um mas ser humano. por quê? Porque eu precisava de um canto, de um teto, de Quer um dar lar conforto para a família. para a né? família. Veja como é Noção de forte segurança, isso, seu cérebro total. reptiliano agindo, dizendo que você precisava proteger os seus. Isso, pronto, fiquei grávida. Sim, e agora onde é que eu vou morar? Como se tudo fosse mudar Isso, né? em alguns Sim, minutos. isso. E agora, vou morar onde? Como assim? Peraí. Viu o teste de Gente, gravidez? muda. Precisamos fazer Muita- planos. É isso. Muita gente se muda quando está grávida. Às vezes, o apartamento tem 3 quartos, é confortável, mas a pessoa quer algo, tem um filho, mas eu engravidei, muita gente busca imóvel quando a Então, isso é um esposa tá gatilho grávida. na conversa. Né? Isso É, um construção de gatilho. futuro, total. Eu monto muitas arenas off-road pra Jeep. A gente pega um terreno, coloca pista e tal, e você vai lá dirigir, fica emocionado, aí compra ou não compra o carro, enfim. Mas a conversão é muito, muito maior do que uma concessionária. Infinitamente Lógico. maior. E certo dia eu estava em Salvador com o meu piloto de teste lá. Aí, bora, Douglas, vamos ver como é que tá esse carro aí. Aí começou a subir um negócio de 5 metros, passa pelo buraco e tal, eu, aquela cara, né? Aí, e aí, você vai ter, não sei o que, o Douglas, sou eu que inventei esse negócio. Quer me convencer Ele mesmo disso? comprando. Aí ele parou Eu assim. disse Ele isso. se O seu convenceu. discurso fui eu que disse, Aí eu, Douglas. véi, sou eu.
Aí a gente entrou num obstáculo chamado pêndulo. Nesse obstáculo, o carro fica literalmente pendurado e você praticamente capota. O carro vira inteiro, quase capota. É bem legal, já fiz aqui no Pina, é bem legal. Quando entrou no Eu já pêndulo, vi no aí Douglas fez... Beleza, João, você não tem paciência? Não, nem de aventura eu gosto. De aventura, beleza. Tua mulher tá grávida, né? Aí eu, tá. Aí ele, tá bom. Aqui no pêndulo, ele simula um capotamento numa estrada tradicional brasileira. Quando você capota, ele está simulando o que aconteceria com o carro. Em boa parte dos carros, desse mesmo nível, inclusive do Renegade, a porta vai ficar empenada e os vidros eles não vão conseguir ser abertos. E boa parte dos acidentes graves, Pronto, inclusive com morte... Escuta a história de Douglas, que não Criasse uma fez cobra, neuromarketing, viu? que não fez neuromarketing, que não fez pós-graduação, não sei das quantas, ele é piloto de teste. E ele fez... E aí a porta não abre nem o vidro. Tenta abrir a porta, João, quando a gente tava virado já, né? E aí eu abri a porta. Ele tenta abrir o vidro, abriu o vidro. Ele... Talvez isso seja o fundamental entre você ficar preso, que você sabe que a maior parte dos acidentes fatais, inclusive, não é porque a pessoa Se machuca, é porque não na consegue- batida, é porque não isso, consegue sair do carro. Como é o nome dele? Douglas. Ele não quer trabalhar no mercado imobiliário, não. Eu acho que ele tá bom de vender Eu apartamento. acho Nós que eu de vou vender trazer E aí carro. ele fez... Talvez essa seja importante você pensar nesse novo momento da sua vida. Eu... Ok. Tá Tocou mesmo? na hora. Então, o gatilho do medo da forma correta e, sinceramente, não me sentir agredido. Gatilho da sobrevivência que você teve, né? Quando você amplia a família, eu fiz a mesma coisa. Me mudei para onde eu moro hoje, quando a gente tomou essa decisão também. Porque eu fiz já a escola aí, quero estar Pronto, perto. Eu quero é isso. poder almoçar, por exemplo, com meu filho. Então, eu quero uma distância. Eu moro hoje a 7 minutos de casa. Eu quero que essa possibilidade exista. Mesmo ele ficando mais velho, tendo alguns dias de integral na escola, mas eu quero a possibilidade de eu conseguir chegar em casa. Então, eu não tenho um carro que, para mim, é mais rápido sair do Trade Center e entrar no primeiro táxi ou Uber que tem na frente do que ir para a garagem. Então, essa logística faz sentido Pois por uma é, série de mulher, é coisas. isso que a gente tem que conversar com a nossa turma de corretores sobre a paciência do ouvir. Porque a pessoa só vai Aprender se... quando escuta. Porque a gente gosta de falar. Quando a gente gosta de falar da nossa vida. Você gosta de viajar, aí você começa a contar. Viajei, porque não sei o quê, porque na minha viagem eu tomei um vinho, eu tomei não sei o quê. Você tem filho, aí eu tenho um filho, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Você é casada, aí você já casei, já separei, não sei o quê. Então, as pessoas, elas gostam de contar histórias. Que é bom, tá? É um dos mercados mais desenvolvidos é de daí vendas. que É o mercado imobiliário. É daí Mas às que vezes a gente se você- empolga É. e escuta menos. Então. Isso. Sim, mas o senhor vai querer qual mesmo? É. Né? E não não deixa. Muito engraçado que você está falando, que eu estava lá no escritório, tem salas de reuniões que são abertas. E eu estava atrás, Eita, propositalmente... isso é pesquisa de graça, fica É, assim, só eu aqui, estava ó. atrás propositalmente porque eu estava querendo avaliar o desempenho de um líder trainee. E para ver, ele queria sair de corretor para líder trainee, então eu disse, eu vou escutar como é que ele atende. A propósito, eu ia passando, vi que ele estava, fui para a salinha do lado. O cliente queria um apartamento de 3 quartos, o apartamento que ele estava oferecendo era de 2. E a minha vontade era me meter. E ele, não, porque ele sabia o que ele estava fazendo, porque era o que cabia no orçamento daquela cliente. Não adiantava ele apresentar um de 3 quartos, porque ela não tinha renda para isso. E aí ele perguntava, mas é só a senhora e sua filha, um apartamento de 2 quartos? Ela, não, mas é porque eu quero... Depois de muito tempo ele falando, ele conseguiu entender que ela queria ampliar o quarto para que a filha dela, que estudava, pudesse usar o quarto. Ela queria quebrar 3 e quartos, fazer de fazer 2. 2 e deixar um quarto maior para a filha dela estudar. Na hora que isso, ele pegou, já mostrou a planta da sala, que tinha um dente, que dava para fazer um escritóriozinho. Pronto, olha essa Acabou, segunda mulher, quase que eu fico atrás, batendo. Porque ele foi paciente, ele escutou, porque eu já estava me batendo assim na história. Ela não estava no script. Não estava, ela nem sabia o que ela queria, na verdade. Ela só queria 2 quartos grandes, um quarto grande. Na cabeça dela, ela botou na cabeça que era 3 quartos. Minha senhora, mas não tinha dinheiro para esse metro quadrado todo. E aí ele conseguiu, com muita paciência, mostrar que ela não estava entendendo o que ela queria. Ela ia ter o quarto Ela grande. só queria 2 quartos. Ela queria ter o quarto, Só ela ter ia 2 ter. quartos normais. E na sala dava para fazer o projeto, que tinha um dentezinho bem... Parece que aquele dente foi desenhado por Deus Para ela. para caber a mesinha de estudo e tudo. E que chegava perto da varanda, ou seja, um lugar... Ele falou da iluminação, tudo deu certo. Era extremamente nascente esse cantinho. E
E Olha aí. essa senhora saiu Ele teve a feliz, paciência de paciência. escutar, de Porque se entender, né, fosse João? outro, Mari, dizia assim, não ter escola, não cabe na sua renda, não tem. Infelizmente, quando Beleza, beijo, aparecer tchau. outro, eu lhe aviso. Era assim. E ela ia sair triste, frustrada, se sentindo pobre, porque é uma pessoa que tem um valor X, que é um valor... Não pode ter o que não deseja, pode muito ter o que ruim. deseja, trabalhou a vida toda, era uma senhora. E tá querendo, com a filha, construir uma história com a filha dela, já mais velhinha. Enfim, toda a história da mulher tinha ficado viúva, tal, não sei o quê. Ele teve toda a paciência. Quase que eu disse, não vai nem mais ser trainee, vai ser A outra já ia dizer, está promovido. Eu fiquei tão feliz, parabenizei, e ele ficou passando, porque ele não sabia que eu estava escutando. Ô, João, um outros exemplos também que a gente falou muito interessante, Lu, no curso, foi sobre essa coisa, ainda voltando essa coisa da emoção, sobre a compra, por exemplo, de telefone celular, de iPhone, que é um bendito de um bicho caro danado, né? É um investimento que a pessoa faz. E aí termina que a gente justifica racionalizando. A gente diz que comprou porque a câmera é boa, porque o som é melhor, porque precisa para tirar foto, porque a internet é melhor. Justifica, faz um monte de justificativas Eu não conseguiria racionais, conviver com a verdade. Só isso. porque está comprando para ser aceito pela sociedade, para ser aceito naquele gueto, para ser aceito naquele ambiente. Como é que isso funciona também para o mercado, né? Porque é como você disse, fulano comprou, eu não vou comprar não, é. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma que não seja tão agressiva, digamos assim? Ó, teu vizinho comprou, tu não vai comprar, não? É? Tráfego hoje, por exemplo, você consegue direcionar até para uma pessoa. Eu posso fazer anúncio para uma pessoa, se eu quiser. É caro, tá? Mas é possível. Sim, Né? Pode fazer lookalike depois, mas pode entregar para uma pessoa. Por que quem fala não é esse amigo e não a gente? entendi. Eu Porque ele comprei. mesmo não fala. Eu comprei. E você faz de propósito parecer que foi natural chegar naquela pessoa. Muita gente ainda se espanta com a capacidade que existe, né, do É digital. verdade. Eu sento com grandes tomadores de decisão de marcas enormes e eu digo, se eu souber o seu número de telefone, eu digo onde você mora, eu sei exatamente onde você trabalha. Aí ele, como? Que você tem que ligar o GPS. Ninguém aqui usa dinheiro e papel, por favor. Você usa cartão, você usa GPS, não vem com essa história de ninguém me rastreia. Claro que rastreia. Se eu souber o celular de vocês, eu digo onde é que vocês trabalham, na hora. Né? Eu digo onde vocês moram. Ou, pelo menos, você deve ser plantonista de um hospital, porque todas as noites, noite sim, noite não, você passa o seu GPS está naquele mesmo lugar. Eu olho lá em um hospital, então... Mas eu consigo descobrir a vida de praticamente todo mundo. Eu só não sei o que você consumiu especificamente, ou o conteúdo do seu e-mail, mas eu sei praticamente tudo que você navega hoje. Eu sei todo o hábito de consumo de todo mundo. Por que não entregar de forma tão específica? Inclusive, se algumas coisas do meu ciclo, que é aberto, de relações. Eu tenho um Instagram, por exemplo, o meu é aberto. Por exemplo. É muito fácil me enrolar nesse sentido. É só você mandar um vídeo de alguém que eu conheço para mim mesmo, falando sobre alguma coisa. Eita! Já massa. pensou, vê que incrível, né? E foi tudo provocado. Imagina ele dizendo, sabia que Noronha tá por um preço imperdível, tal, não sei o que, eu tô indo. Homem, tá indo pra Noronha quando? Sincero, eu adoro Noronha, tu vai? A gente pode fazer uma turma, eu ainda ajuda a vender. Ainda vendo mais uns 4 pacotes. Pode ser para apartamento, mas pode ser pra qualquer coisa. Então usa a técnica que tem. Hoje tem recurso tecnológico para isso. Agora, é o que eu tô dizendo, dá trabalho. Às vezes o que a gente não quer é ter mais trabalho. É aquela história que o cérebro é preguiçoso. Pô, e às vezes a gente que opera também. É. Eu fiz de um jeito, deu dinheiro pra caramba. Pronto, vou fazer desse jeito pra sempre, é a minha fórmula. A fórmula é não ter fórmula. A fórmula é entender que cada conexão... Claro, dá para multiplicar. Cada apartamento não é uma pessoa. Na verdade, cada grupo de 10 apartamentos é uma pessoa. Que você consegue replicar. Famílias, tal idade. E vai criando suas personas, seus segmentos, seus nichos. Vai criando. Teve aquela lista, cria um comportamento com elas. A cada coisa nova que surge na vida, a gente coloca mais um. E o que não vende, morre. Não precisa ser o cardápio de um restaurante de Recife que tem 27 páginas. E todo mundo acaba pedindo filé parmegiana. Filé parmegiana, total. Né? Então, assim, existe... Parmegiana meio parmegiana. Então, existe isso. A gente pode facilitar. As pessoas hoje querem curadoria. O cérebro é tão preguiçoso que ele também não diz, você tem todas as suas opções aqui. Eu vou pedir o óbvio, porque dá trabalho olhar aquele negócio. Assim, a gente tem que ser curador. Eu repito todos os pratos só para não ter que ler o cardápio. Eu sou assim, o cardápio porque eu sou apressada, aí eu já quero não, que é mais para mim, restaurante tem que ter uma carne, um frango, um peixe e um camarão. Pronto. Se tiver mais do que isso, eu não vejo. E seja excelente naquilo. Total. E acabou. Gente, Eu não volto mais. Esse negócio do...
a gente teve o lançamento da Pernambuco em Casa Forte. No dia anterior, saiu no Jornal do Comércio falando sobre Eita, aluguel. foi massa. E eu Parece que foi imprimi provocado. monte, porque na hora na mesa de negociação, o pessoal estava lá, ó, o que saiu. Aqui, ó, como é que tá Não, o... devia ter sido provocado por ajuda. A gente foi incompetente Isso. e não fez Mas isso. assim, é o que não faz aquela coisa assim, eita, saiu no jornal, né? Saiu no jornal, já tem alguém pensando igual a eles, não tô sendo enrolado, né? É real. É aquela coisa do viver em comunidade, viver em sociedade. O despertar que o outro compra. Quando a gente faz eventos e você vê que tem gente assinando contrato, quando a gente faz uma festa, o outro já faz, ele compra como lá, e que não sei o quê. É uma movimentação. Às vezes a pessoa só tira a proposta pelo impulso, tal, nem anda muito, mas se sente contagiado pelo Ô, Lu, movimento da compra. imagina o seguinte, falasse de contrato. Imagina que esse teu evento é à noite. E tu tá olhando pra torre, ela tá pronta, tá? No caso desse, tem uma torre pronta, você tá lançando a segunda torre. E as varandas estão acesas. E a cada venda que você faz, você apaga a varanda. E você diminui a iluminação do lugar e você soa uma determinada música. E a banda para a cada vez que acontece isso. Depois da 10ª vez, ou a Tá pessoa bom. compra, ou ela vai embora Ave frustrada Maria. do evento, mas ela não fica do mesmo jeito no evento. Porque tá diminuindo a chance dela de ser feliz. É. Não dá dica Ou não é para para quem ela, escutar ou ela isso. vai comprar. Então não é nem só o contrato. Tem outras formas de fazer. Fazer uma iluminação artificial, por exemplo, em varandas faz perdeu. Perdeu. Aí você Misericórdia. vai, vou esperar A pessoa chegar tá no que eu infartando. queria. A pessoa, vai logo. Preciso esperar chegar naquele ou eu posso tomar uma atitude, entendeu? Entendi. Tem como usar. Com criatividade e tal, tem como usar. É muito científico. Eu fico cada vez mais apaixonada por esse Encantada, tema, né? porque é muito científico. A gente fica tentando insistir no achismo, no tal. É muito. Olha aí a ciência. Liberou endorfina, sei lá, que Foi, eu não danado decorei também, não. de hormônio foi, mas liberou, acontece. A gente é mais sabido do que a gente pensa, né? Literalmente. A Tinha gente menos opção antes também, né? A gente tinha um mundo quase de monoatendimento. Você não tinha tantos lançamentos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, a chance de você escolher, você podia escolher pelo bairro, você E podia agora, escolher como pelo é que tamanho você do faz para se apartamento. diferenciar? Diga aí, Então, que a gente agora a faz? diferença é essa. Se eu tenho. Você está no supermercado e você tem lá macarrão instantâneo. 3 praticamente o mesmo preço. Quinó, Não, e outra coisa, Maggi, lamen. E a cor da embalagem é igual, muda? né? A cor da embalagem é igual. O preço é a mesma coisa. O gosto é a O mesma TNT, eu estava falando hoje com o pessoal do Hospital de Câncer sobre como melhorar o processo de humanização e atendimento. Eu disse, vocês têm noção de quanto é que custa um TNT, com aquele energético? Ele custa qualquer coisa que custar o Red Bull menos R$1. Porque o Red Bull é tão bem posicionado que ele só quer dizer, eu sou que nem ele, só que sou mais barato. Então, como a gente quer ser visto? Né? O trabalho muito maior é sobre como quer ser visto. E aí eu falo da marca construtora, da forma de vender e do produto. A gente passou muito tempo falando só do produto. Aí depois algumas empresas começaram a falar de padrão. É meu. A construtora importa. Beleza. E agora, será que não está na virada dentro de dizer nem que é meu, nem que é isso, e dizer é seu? Uhum. E procurar todos os gatilhos para dizer que naquele lugar tem o que lhe importa, né? E se diferenciar por Eu aí. acho que a gente está vivendo um momento do você, da pessoa. Total. Eu acho. Total, a carência é muito grande, as pessoas já têm processos de ansiedade muito agudos, as pessoas já são abandonadas demais. Então, se as marcas fazem a mesma coisa... Sabe esse empreendimento que eu não adquiri, que eu falei agora há pouco, do Retrofit, que eu não adquiri? Recebi uma chamada agora, antes de começar aqui, um WhatsApp. E era, finalmente, se decidiu ou não se decidiu? Eu tava quase levando um tapa pelo WhatsApp. Não, porque tá assim, bombando a busca. Eu, seja feliz. Pronto. Porque caso eu não tivesse falado com aquele meu amigo, só naquele tratamento eu dizia, me decidi. Com o seu tratamento eu acabei de decidir que eu não quero. Então existe também, como a gente está falando, uma arrogância de sucesso no segmento. Existe. É gente que vende muito, é gente que tem sucesso às vezes rápido quando é muito competente. As premiações são muito interessantes, parte pelo menos do segmento. Eu vi várias histórias assim. Então existe também uma arrogância, né? Então baixar a bola para dizer, sou muito bom, mas o mundo mudou e eu tenho uma abundância de opções ao mesmo tempo e eu preciso me diferenciar na forma de me comunicar, não é simples nem para a própria empresa construtora e nem para o corretor que está na ponta. De jeito nenhum. Mas acho que é um processo coletivo da gente dizer assim, sabemos muito, mas não sabemos tudo. Né? Eu sinto que os clientes, de uma forma geral, estão querendo mais atenção, mas
serem mais ouvidos, sabe? Mesmo depois da compra, vai para o financeiro, vai para não sei o quê. Mandei um WhatsApp e ninguém me respondeu. É uma coisa que não é só uma falta de resposta, Uhum. sabe? Não cuidou de mim. Desrespeitoso, Isso é uma coisa, eu vejo que não sei se é a carência, não sei se é como talvez como você está dizendo, ó, eu tinha tantos para comprar, né? Escolhi você, você não tá me Isso, é dando uma relação. É uma relação. A gente tá criando relação. Você escolheu aquela empresa para ficar com você o resto da vida. É. Que aquele imóvel o resto da vida. Você Como não na tem uma primeira lacuna, comprou um sapato e oportunidade. passou. Não É. passou, continua. E o que faz, minha gente, eu estou na ponta, né, da venda, a assinatura de uma construtora robusta, segura, no meio de tanta oferta, é o que faz o cliente hoje não me olhar. Até porque ela tem a segurança de ter esse tempo todo de vida com ela. Muita gente chega para a gente e fala assim: ah, eu não conheço essa construtora é boa, estou na dúvida. E aí, mesmo com um metro quadrado muito mais acessível, eles se sentem inseguros porque eles sabem que O histórico é grande. o Histórico dinheiro de broker. deles não é só o dinheiro que eu posso gastar e conseguir daqui a 5 anos outro. É isso. É o de vida inteira. Às vezes as pessoas passam a vida inteira para conseguir comprar o seu imóvel com 50, 60 Eu anos. percebo essa coisa da força da marca. Eu sei que a empresa sempre fez, né, esse trabalho de marca, de qualidade, não sei o quê. Mas eu sinto que as pessoas buscam hoje segurança. Essa coisa da segurança. Tá? Não sei se é da pandemia, não sei se é da época de crise, não sei, né? Porque algumas empresas fecharam. Mas eu sinto, e aí vem aquela história da empatia também, da gente também fazer a responsabilidade do fazer melhor também. Uhum. É assim, poxa, ele confiou em mim, sabe? A gente conversa muito com a equipe de obra, a equipe de assistência técnica, porque essa coisa de, poxa, o cliente podia ter comprado em qualquer lugar, comprou a gente. Não adianta só vender, tem que ter o financeiro ser legal, a assistência técnica ser legal, a obra ser legal, né? A recepção ser legal. Não sei se para o cliente se sentir acolhido. E faz diferença. Faz, Faz total. diferença. Eu sinto que essa coisa da empresa não é nem só nossa. Tá aí, eu já estou viajando aqui. A gente tem que fazer uma campanha sobre segurança, não só sobre qualidade. Eu acho que tem que voltar a gente a falar sobre segurança. Aquela Não é só coisa. a qualidade da Pernambuco, falando aqui da emoção, né? A segurança Sim. da pessoa. Comprar e receber no prazo. Engraçado você falando isso, na minha cabeça vem sempre um abraço de dois amigos, né? Assim, é a felicidade. Você fica feliz porque o seu cliente comprou, o cliente fica feliz porque comprou. Então são dois amigos, é um ajudando o outro, né? Assim, a gente precisa vender porque a gente precisa do dinheiro para poder construir mais ou, enfim. E o cliente precisa comprar porque ele precisa daquele lá. Então é uma junção, é um abraço, E aí a partir do momento que eu compro, que eu aperto, que eu te abraço, que tu me dá o colo, de repente você Maria, não não larga quer ir nunca mais. né? É uma relação mesmo. Olha, deixa eu só falar só mais uma coisinha aqui com você, conversar aqui com você, minhas anotações. Já é muita anotação que eu tenho visto sobre esse assunto. Olha para cá. Coisas de você merece, coisas de assim, Esse podcast, esse podpack tem que ser Ave Maria, é muito tema. regado a uma cervejinha, um vinhozinho. Uma champa, pelo menos uma champa. A gente não para mais nunca. Olha, mas uma coisa que eu queria a gente conversar é sobre essa questão sensorial, que eu vi muito, né, nesse curso, sabe, Lu? Mas que a gente botar aqui na mesa como a gente pode fazer isso. Porque produto, às vezes, que não é imóvel, é mais fácil. Por exemplo, o cheiro do carro novo. Como é que eu vou fazer que meu apartamento tenha cheiro? Vamos lá. A loja tem uma musiquinha, tal. Você falou aqui da Farm, né? A Farm, para mim, eu nem sou tanto consumidora da marca, não sou, mas eu amo a estratégia de marketing. Quando a gente passa pela loja, você faz, né? É tudo. São as cores, são as pessoas, são as vendedoras. Eu amo aquela loja. Eu fico, às vezes, horas ali na frente, só observando a música, o cheiro, as roupas, as pessoas. Mesmo que eu não seja consumidora, eu vou lá, porque a menina pega meu Instagram e ela manda coisa para mim. Ela abre o Instagram dela, o Instagram de todas as vendedoras são abertas. Aquilo ali, para mim, é uma estratégia de venda surreal. Elas têm o Instagram aberto.
o nome delas é não sei quem, vende farm, tudo voltado para isso. Agora, como a gente poder ter, como vendedor, atingir os 5 sentidos? Eu sei que do paladar, nem sei como, né? Sei lá, uma champanhe de repente, mas como a gente vender imóvel se utilizando dos 5 sentidos? Já que geralmente a gente não vai ter só a visão. Porque se o cliente está no stand, tem que ter cheiro, tem que ter um drink, tem que ter um sonzinho. Eu já pedi, não foi a minha caixinha de som. A minha caixinha de som na recepção. Quando eu voltei do curso, eu endoidei todo mundo, né? A música Quero bem uma caixa de importante. som na recepção, quero meu cheiro na recepção. Como a gente fazer isso? Tá, primeiro você não tem que usar os 5 o Não, tempo né? todo. É o que Ufa, importa. né, Maria? Ufa, porque eu já tava, né? Vai ter que daqui a pouco ter lanche, ter que champanhe. Se você Já baixa a caixa de som. for alguma concessionária azul. do Recife e ao entrar lá no test drive do seu Compass, além do cheiro, você vai ter uma playlist específica para cada carro. Todas são baseadas, Isso dos meus empreendimentos. todas são baseadas na história da Jeep, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né? Que tem o espírito de aventura, tal, etc. Mas cada uma para um padrão de carro. Porque o Renegade é o primeiro carro, você passa ao Compass, mas depois você não passa ao Commander. Depende do tamanho da família, que o Commander é um carro maior. E a música foi pensada para isso. Também tem um cheiro, mas você não come nada enquanto você está no carro. Eu posso, numa ação de relacionamento, numa concessionária, Fiore, Italiana, Via Sul, oferecer algum buffet. Mas no carro, não. Então, esse não é um sentido, para mim, fundamental no carro. Eles são visuais, eles são bastante táteis. Bastante táteis. Então, cada desenho no volante de um carro, por exemplo, ele é pensado em anatomia para processo de compra e não só para dirigir. Não é só dirigibilidade, mas é o quão confortável na hora que você chega lá e pega no carro e fala, porra, eu quero um negócio desse. A gente, na pandemia, quando foi impedido de fazer É eventos... feito bicicleta, né? Bicicleta tem que ter, porque senão você senta, você já não quer mais. na hora. Na já hora, era. se o guidão não sei o quê, com não sei o quê, Já era. pode ser do aro, não sei das Perfeito. coisas, não sei o quê, a pessoa sentou. Não E ficou. por vezes você é cerceado, né? Como a gente fala sobre deficiência visual e tal, você é cerceado de algumas experiências. Na pandemia eu não podia fazer evento. A gente fez um óculos de realidade virtual e esse óculos a gente filmou em Goiânia. A gente pegou o carro lá, fez as manobras todas, fez em realidade virtual e você colocava o óculos em casa. Né? Essas 3 concessionárias iam até a sua casa, você botava o óculos, se sentia como se estivesse fazendo uma aventura, podia fazer um test drive, máscara, Lu, tal, tem que botar os higienização. óculos lá na imobiliária, A gente Lu. tem, Tem os sim, óculos, tem. aquele óculos. tem. do- E ele tem som, uns 4 ele tem óculos. visão, ele tem Ah, tato e ele ainda tem um sentido vestibular, que é o que coloca a gente em gravidade. É o que você não sabe, você começa a enjoar, meu Deus, vou cair daqui e tal. Aquilo ali é um sentido a mais ainda. A gente fala dos 5, mas tem outros sentidos ainda menos explorados. Mas gastronomia para carro não é tão importante. Quando É você falou do stand de verdade. vendas, no stand você pode ativar sim. No stand É. dá para ativar. Dá. Agora Mas tem uma coisas coisa que a no Pernambuco... digital, menos. É. Musiquinha, o visual, dá para você ativar. Dá. Não dá o tato no digital. É. Então, você vai escolher em cada momento. Tem um decorado? Aí o decorado você se diverte no decorado. Decorado Bota é- tudo no decorado. Minha gente, são 2 coisas. Uma é a cor da Pernambuco Construtora. Eu faço, só sou eu, né? Todo mundo faz o azul da Pernambuco. É o azul da Pernambuco. É um azul que, ou seja, a marca está muito presente, muito fácil, né? E a Pois gente se eu deixasse as meninas iam me pintar toda da toda cor da de azul. Pernambuco. Não, é. de vez em quando chega uma no escritório com a unha. Com a Eu digo, minha unha. gente, a gente já sabe. E uma... É bolsa, é celular, tudo meu era azul. Hoje que eu Não, troquei, porque olha, tudo é. olha Pronto. a capinha. Tudo meu é tudo. Aí outra, a gente fez um evento, né, que vocês fizeram, que a gente participou, que foi super um sucesso, o Beira-Mar, tinha uma musiquinha, um sambinha. Tinha. Minha gente, quando a gente coloca isso no salão de vendas, antes da Pernambuco chegar, a gente já bota essa música. Porque todo mundo, a Pernambuco tá vindo? É, a menina da Pernambuco. Ou seja, tem um link, a música tem um Total. link E é importante criar história. total. Então não tem perigo da Pernambuco Construtora não chegar lá e a gente não botar essa musiquinha antes. É outro produto, mas a gente já linka. Olha, meu desafio agora então é chegar lá e ter o cheiro. Mas O tem coisa mais cheiro. desafiadora, viu? O Agora tem que cheiro. botar- Tem que coisa mais botar- Que não é desafiadora. isso. Ai, não sei como é que Sabe o que é que menos se faz? Gente. Sabe o que menos se faz, Mari? É o tato. Eu, por exemplo, vocês não sabem, mas eu tô descalço aqui o Ah, podcast nem inteiro vi. da gente. Eu sou essa pessoa. Inveja. Por isso que eu tava sentindo Eu sou essa cheirinho. pessoa. Eu só palestro e tal, não sei o que. Descalço. por quê? Por conexão. Eu me sinto mais conectado Sim, quando como eu é? Seu pé tá aqui. sou essa puxando pessoa. isso. Tô tranquilo. E quando eu vou no apartamento, por exemplo, Ah, várias vezes as pessoas não pensam que o decorado ele tem que ter uma experiência sensorial de chão. Só que muitas vezes em obra,
você sobe com EPI e tal, com aquele propé, e a gente ia pedido para você tirar, botar o propé, eu disse, não, entra descalço. E vi que várias pessoas fazem o mesmo. Só que não foi pensado qual era o tapete da sala, não foi pensado como era o percurso do corredor. E aquele momento, se eu relaxo, eu já estou mais propenso a escutar a tua conversa, mole. A sua conversa vai entrar de um jeito ou de outro se eu estiver relaxado. É. E o tapete não é pensado. Verdade. Então, assim, é besteira, mas não é besteira. Se eu faço várias besteiras, talvez, a conversa entra diferente, entendeu? Então, luz, por exemplo, um planejamento de luz não caríssima, mas inteligente num decorado. Decorado tem que ter uma iluminação de fechamento de venda. Não porque o arquiteto acredite que não sei. Não, qual é a melhor luz para conversar com as pessoas? É essa? Vai ser essa. Depois troca. Quando a pessoa comprar, ela bota o que ela quiser. Sim, qual é a luz? Ah, peraí, vai dar é luz baixa, né? vai. É luz Não, baixinha. luz baixa, né? confortável, mas ele tem um storytelling, tem um conforto. Uhum. Você tem um momento de fome, você tem um momento de agonia, você tem você tem que incomodar em alguns ambientes e acolher em outros ambientes. Tem jeito, parando para estudar, tem jeito de você escrever o roteiro ao visitar um apartamento. Para onde eu quero que a pessoa vá? Passo 1, ela vai direto para a varanda. Já sei disso, e eu não vou junto com ela, deixa ela se deleitar um pouquinho, porque é legal ficar só. Minhas próprias reflexões eu quero fazer sozinho. Ao sair de lá, eu acolho. Para onde? Qual é o meu segundo lugar? E aí a gente vai escrever. Tem gente que não vai funcionar esse roteiro. Mas se eu nunca escrevo, nunca vira ciência. Tudo que é feeling, tudo que é. Ah, mas eu acho. Ih, achou. Eu gosto de escrever tudo. Primeiro passo é isso, segundo passo eu faço assim, vou falar isso, vou falar. E toda vez que der errado, refaz. É. A vida é assim. Testa. Sobre ajeita. experiências, eu fui pro cinema essa semana, super caro, tá? O negócio. Porque meu filho queria assistir um. Vixe, eu também fui no Xbox, não sei o que, É, cadeira que mexe. Menina, eu fui para aquilo também um com negócio torcicolo mara- ainda. Olha, eu vou dizer, valeu. Eu fui também, caríssimo, R$ 80 o 80 ingresso. reais. É. 3 pessoas, R$ 200, né? Porque o pipoca, não sei o quê, valeu mega. E saímos os 3 felizes, porque foi uma experiência, né? O negócio, e eu botei no máximo. Né? Eu também. Era cada susto que a gente tomava, porque... Qual foi o Eu vi foi do Pantera Negra. Pantera Negra. Wakanda. Menina, a gente levava uma tapa de um lado do outro, porque o negócio maravilhoso. Ou seja, realmente uma experiência sensorial que ficou marcada e que a gente vai de novo, lógico, para um filme. Imagina se divertir para comprar um apartamento. Por que não? Não. Porque tem que ser chato. É. Não deveria ser chato. É. Deveria ser uma aventura comprar carro. É. Deveria ser uma aventura morar em outro lugar. Não devia ser chato. Pois é. Termina que o Eu valor, acho no que o final desafio das da contas, gente vale é a esse, pena, né? Lu. É não transformar numa coisa chata, ser uma coisa legal, simpática, agradável, porque envolve muitas emoções no apartamento. Muito. Insegurança, financeiro, família, mulher, a mulher gosta, o homem não gosta, filho, lazer. É envolver a pessoa, né, naquela decisão. É aquela coisa do individual mesmo, de você vender para aquela pessoa. A gente não pode aprender a fazer para todo mundo. Personalizar mesmo o atendimento, né? É. E usar Eu fico danada com técnicas, essas obviamente. campanhas, às vezes, que a gente faz de publicidade, que tem foto das famílias para eu escolher. Aí vem uma família muito loura, uma família muito morena, uma família com marido e mulher e filho, uma família com 2 filhos, uma família com cachorro, uma família. Eu não sei qual é a família que. Eu, meus 2 filhos, eu sou uma família. Pronto, né? sou eu, meus 2 filhos e um cachorro. É. Eu olhar para aquele casal louro, não sei o quê, nórdico, família linda de paletó, não sei o quê, não vou. E aí eu fico pensando, como vai me atingir se eu não sou de uma família, vamos dizer, padrão daquela campanha? Se você não é margarina. Isso. Né? Porque no digital você não precisa fazer uma campanha. Só que fazer 10 campanhas dá trabalho. Pois Mais é, uma tá vez, vendo? fazer certo dá trabalho. É verdade. Pode se fazer vários Cérebro criativos. bendito, cérebro preguiçoso. E nós corroboramos disso aí. É Às vezes a gente quer verdade. fazer o caminho mais fácil. Se eu aprovo um KV para fazer uma campanha off, uma placa, eu vou pro digital e pego aquele off e replico, ao invés de eu fazer 10 diferentes. Que dá Eu trabalho pra trabalho só pra cacete. Eu quero João pra mim, viu, marketing? Eu quero João pra mim. Dá trabalho mesmo. Larga. Mas eu entendo que o off vai ter a família, seja margarina ela ou mais diversa, o off vai ter uma família. Isso eu entendo até por grana. Certo. Não tem Dá como pra bancar fazer 10 off. 10 Não, e ou é até bom ter dólar, identidade. E é legal ter identidade. É legal você repetir a imagem, e quando repete o cérebro segura aquele, opa, lembrei da Pernambuco e tal. Ok. digital. Mas a forma que a gente faz os eventos, porque tem que ser o mesmo evento na caixinha, chato. Entendeu? Que a pessoa vai e não gosta da música. Mas só porque tem que ter música lá. Mas todo mundo achou chata aquela música. Por que não tentou fazer alguma coisa diferente alguma vez? E pergunta, mesmo que a pessoa minta.
que é que você acha disso aqui? Curtiu vir pra cá? O que é que você sentiu? Pô, achei massa o tapetinho. Eu falei, tapete? É porque o doido Nem olhou anda pra descalço, eu sou essa pessoa. Então eu falaria. Isso é muito legal, essa ideia de vocês aqui, de trabalhar com texturas. De do repente você nem teve a carpete, ser não ideia. sei o quê. Né? A escola do Do meu filho, por carpete, exemplo, ela tem um corredor que ele muda a textura das paredes, que quando as crianças andam pegando pela parede, ela vai criando a sensação de textura. E os ambientes vão mudando de cor também, que é o processo dele de aquecimento, resfriamento de ambiente a partir das cores. Ah, mas a criança vai entender que danada neurociência, não importa, ela vai sentir. Ela vai ser impactada. Não é sobre o que a gente discute, é sobre o que a gente sente. No final das contas é isso. É sobre como você é impactada. Se com eu me aquilo sentir ali. bem, tá tudo certo, entendeu? Então, pronto, nossa missão é fazer as pessoas se sentir bem. Minha Comprando gente, ou não, obrigada, porque elas viu? vão contar essa Obrigada história ou pros outros. não. Mesmo que elas não comprem, façam as pessoas Obrigada felizes nada, até faça sem de novo, comprar. de Meu novo. Deus. O que mais? Alguma coisa a mais pra gente Tem falar? muita coisa, Muita mas coisa. assim, Colocar o vinho na próxima, achei a ideia ótima. Também, entendeu? champanhe também É acho. isso. Nada todo de mundo água. descalço. Champaola, É, a descalço. gente tem um presente pra vocês. Oxi, tem Agradecimento, ainda mais é. do que a gente De aprendeu. agradecimento. Obrigada. É só um mimo, minha gente, porque vocês me emprestaram o cérebro de vocês, o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Eita, que massa! O seu nominho Ai, que danadinho aqui. linda! Vixe, Maria, Muito mas que ninguém vai bem. pegar. Olha que máximo. Pensando já no. Obrigada, Tá gente. trabalhando nas técnicas. Olha aí. É a minha. É a garrafa. Fazer sua tanta garrafa. inveja. Vou tirar tanta foto. Vou fazer Exato, tanta você vai chegar lá, inveja. só você vai Vou ter na fazer. imobiliária. Ninguém minha. tem, olha aí, ó. Exclusiva, personalizada. Exclusiva, igual a Amei, Maria. minha, olha aí. É isso. Tô que nem ela, vou dizer isso. É sobre Que isso, nem né? ela. É sobre isso. Pessoal, deixem aí seus contatos, câmeras, atenção. Como é que ele acha, João? Por favor, porque depois disso as pessoas vão querer lhe achar. Vai no Insta pra gente bater papo, É. @João Paulo Gomes. Ajuda essas A gente troca pessoas. uma ideia. E papos corporativos, agência prensa. Gosto de falar de marketing, contar essas histórias aí, contar as mentiras. São de dois vez em quando. Instagrams diferentes. É, o meu do negócio. E Certo. a gente se encontra por lá. pra conversar. Maravilha, obrigada Que é demais. isso, que agradeço. O Foi papo é top. sempre bom. Você, Lu, como é que o povo lhe acha? Me acha no @Luzisman. Z de zebra, I de igreja, S de sapo, M de Maria, A de amor, N de nada. Ou no do @Hub Nogueira. Aí a gente pode trocar várias informações sobre mercado imobiliário, publicidade, marketing, enfim. E comprar apartamento da Pernambuco. Sim, né? Isso eu tô seduzindo para chegar a isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Curtam, comentem, tá? Sigam a gente nas redes sociais, Pernambuco Consultor no YouTube e no Spotify e no Instagram. Repetindo, meu Instagram, Mariana Vanderlei 1. E obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês todos, galera. Márcia.